Eu devo voltar para o propósito. Eu queria que vocês prestassem atenção, porque quando eles aceitam uma proposta do inimigo, que é uma proposta outra, eles perdem tudo. Eles perdem tudo. E a partir de então, eles tentam ajeitar as coisas, fazendo para si uma vestimenta provisória. É um meio do ser humano tentar se justificar, consertar a partir de si mesmo os seus erros. Mas é dito que Deus remove aquela vestimenta feita pelo casal e veste eles com pele de animais. É Deus dizendo: vocês pecaram, vocês erraram o alvo, vocês se perderam, e ao tentar se justificar, vocês só estão piorando as coisas. Deixa comigo. Eu vou prover a cobertura necessária para que vocês sejam redimidos, remidos, justificados. E se nós estamos falando de pele de animal, nós estamos falando de um ser vivente que foi sacrificado para cobrir a vergonha, a nudez. Portanto, é a representação do pecado daquele casal. Nós estamos falando de um ser vivo que morreu para cobrir o pecado do casal, apontando, portanto, para o Filho de Deus chamado Jesus, que foi morto para que os nossos pecados fossem remidos, fossem perdoados, e nele nós tivéssemos a justificação, a redenção, que é o resgate, e a reconciliação, que é o retorno à amizade com Deus. Estão me entendendo? Amém? Então, preste atenção. Preste atenção, porque o teu jardim só é jardim porque Deus o criou e porque Deus o visita, porque Deus está nele. O teu jardim só é Éden, lugar de deleite, de prazer, porque Deus te criou e deu um propósito para a tua vida. Aleluia. Aleluia. Nós temos um propósito, irmãos. O que foi dado ao ser humano em Adão não foi realizado. Adão, ao cair, ao pecar, ao desviar-se, ele desvia-se do propósito da sua existência. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre todos os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja
pela terra. Deus deu ao ser humano o governo. Me sirva, me adore, me representando, governando sobre a criação. O homem abriu mão disso. O ser humano, a raça humana em Adão e Eva abriu mão disso. Perdeu. Deus queria governar a terra através do homem. Deus queria governar, reinar sobre a terra através do homem. Deus governará, Deus reinará sobre a terra através do homem. Aleluia. Esse plano de Deus será concretizado. Esse projeto divino será realizado. Ele já está em andamento. Através do homem chamado Jesus Cristo, Deus o Pai reinará sobre céus e sobre a terra. O propósito da existência do homem se cumprirá. Eu queria ler com vocês no livro de Apocalipse, capítulo de número 22, último livro, último capítulo. Você achou? Versículo de número 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Quem é o Cordeiro? No meio de sua praça, de uma e outra margem do rio está a árvore da vida. Lembra da árvore da vida? Deus proibiu que o ser humano caído é o ser humano que abre mão de tudo que Deus a ele propôs para aceitar a proposta do inimigo. Este é o ser humano caído. É o ser humano que abre mão do propósito da sua existência, dado por Deus, para viver outro propósito. Esse é o ser humano caído. Esse ser humano caído foi privado, foi impedido de comer da árvore da vida. Mas João viu, ele viu a eternidade, ele viu a cidade santa. E na cidade santa ele vê a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Por que de Deus e do Cordeiro? Porque o Cordeiro é o Rei, aleluia. É o Deus que fez homem, é Deus, portanto, reinando por meio do homem. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos.
Eu não sei se você entendeu. Naquilo que falhou Adão, e portanto a raça humana que vem dele, foi restaurado, foi resgatado pelo segundo Adão, chamado Cristo. Em Adão nós caímos e não concluímos e não vivemos o propósito que é governar sobre a terra, adorando e servindo a Deus desta forma. Mas através do segundo Adão, que é Cristo, a humanidade que nele põe a sua fé é redimida, é remida, é elevada à posição da qual caiu, e por isso com ele vai reinar. Reinar é o mesmo que governar. Aleluia! Em Jesus e por Jesus, através de Jesus e para Cristo Jesus, aleluia, nós, a igreja, governaremos, portanto, viveremos o propósito para qual fomos criados. Por isso está escrito: nós governaremos com Ele, nós reinaremos com Ele, nós serviremos, porque governar é servir e adorar. Aleluia. O que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que em Jesus o propósito para a nossa existência é restabelecido e é concluído. Irmãos, nós temos um propósito. Nós temos um propósito maior do que só trabalhar para ter o nosso sustento. Adão e Eva cultivavam o jardim, sustento. Nós temos um propósito maior do que nos relacionar com o outro, ter uma família. Quando eu digo maior, não estou dizendo que não seja também e que não faça parte, porque lá no jardim fazia parte ter uma família. Você está me entendendo? Existe um propósito maior do que o comer, proteger-se, ter uma família, vestir-se, trabalhar. Que propósito maior é esse? É fazer parte do reino, é implantar o reino, é viver o reino, é servir ao rei deste reino. Vocês estão me entendendo?